Opa, tudo bem? Como é que tamo? Pô, segunda-feira foi legal, cara. Entregou um movimento legal, se embaraçou primeiro ali, depois foi. Deu aí 6%, 6,6%, aí 6,7%. Um dia tá bom. Vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar hoje. E vou te mostrar uma técnica diferentona para operar em TIX. Se você tem alguma base sobre a renda variável, já operou como pessoa física na B3, já usou plataforma, por favor, dá uma olhadinha nesse meu videozinho aqui, Aprendo Fundamental. Esse videozinho vai te mostrar o core do meu setup. Conceitos de choque BOS aliados aos setups de Joseph James que opera em TIX, eu aprendi desta forma e é fantástico. Agora, se você não sabe nada sobre a renda variável, dá uma olhadinha nessa playlist, como se tornar um trader. Sim, essa playlist é do 0 ao 100. Te ensina a abrir uma conta na corretora, escolher plataforma, o mindset, a constituição de trading, que é extremamente importante. Um país sem constituição é bagunça. A mesma coisa, né? No day trade de futuros, a gente tem que ter uma constituição bem redigida e seguir ela religiosamente. E na sequência, os conceitos de choque BOS e os setups de Joseph James, aliadinhos, em confluência, porque o setup de Joseph James sozinho não funciona na B3, funciona lá no S&P, em ouro, prata, petróleo, Nasdaq. Na B3 não. Dito isso, vamos para as notícias de amanhã. Sim, temos o IPCA acumulado de 12 meses e o mensal. Isso aqui é muito importante, 9 horas da manhã, dado importantíssimo. 9h30, CPI dos Estados Unidos. CPI é um indicador de inflação dos Estados Unidos. Então amanhã tem notícia importante. Já falei isso outras vezes e falo direto, notícia é ruído. A gente fica fora da notícia e opera o pós-notícia, o reflexo dessa notícia. Notícia tem volatilidade, é muito perigoso. E vamos para o 60 minutos, fama mini índice. Ui, meu amigão lindão. Bom, pra variar, Petro e Vale... Oh, peraí que eu esqueci de fazer uma coisinha aqui, o meu pincel atômico. Petro e Vale destoaram da parada, né, mano? Né? Setor financeiro, setor de bancos. Petro e Vale. Pom. Juros futuros. Pom. Então, juros futuros subindo, teoricamente o índice cai. Caiu de uma maneira elegante? Eu não vejo que caiu de uma maneira elegante. Eu acredito que ele fez um movimento direcional para alta. Opa, estamos no dólar. Aqui o índice, ó. Vou espirrar. Frio pra cacete nessa ilha. Bom, fizemos a análise de duas pernas da sexta-feira. Ou da quinta, não me lembro. Da quinta. E aí a gente tinha esses alvos aqui das duas pernas de pullback, tanto da quinta como de hoje. Atingiu com maestria. O ponto em que nós estamos é que ele quebrou essa estrutura nesse ponto aqui, e se ele quebrar essa aqui, ele dá prosseguimento a uma queda. O grande problema dessa história sempre tem um problema, ele mudou a característica do preço, nessa regiãozinha aqui. A estrutura aqui. Mudou a característica do preço, então o próximo ponto é o quê? Isso mesmo, a quebra da estrutura para tomar uma posição, para fazer um movimento de alta, talvez, nessas regiões. O fato é que quando os stops foram atingidos aqui dos comprados da sexta-feira, o mercado derreteu a groselha, né? Esse ativo foi para baixo, né? Compradores viraram a mão. Cara, Stag, 60 minutos, ele fez um movimento muito... Vamos ver 120 minutos. Tá numa região de suporte absurda. Vamos pro diário para enxergar isso melhor. A gente tem alguma dúvida, a gente vai para um tempo maior. Por que eu tô fazendo isso? A gente vai olhar os 60 minutos e o diário para ter a direção primária desse mercado, para ver como que a gente vai atacar com a mão cheia ou metade da mão, ou não fazer nada. E aí a gente vai baixar para TIX, porque TIX reflete em volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Então em TIX a gente vai buscar efetivamente as entradas. Nos 60 minutos no diário, a direção. Como é que a gente vai operar? Mão cheia ou não? Desculpem pelo meu moletom. É que eu ganhei da minha falecida mãe e eu não consigo me livrar dele. Tá meio estragado e eu não tô nem aí. Quem usa sou eu. Então temos suporte aqui, temos uma outra região de suporte um pouco mais embaixo. Essa aqui sim, bem parruda. O grande problema aqui é que ele vai testar a média de 200. Isso não é bom. Então eu gostaria que ele parasse por aqui para testar aquele topo lá, retestar aquele topo. Ou essas regiões aqui assim de praia, ó. Cadê? Aqui, ó. Ou até mesmo aqui. Para efetivamente fazer um ataque feroz, principalmente aqui, ó, nessa regiãozinha aqui desse gap. Esse gap aqui tá aberto. Os gaps geralmente são fechados, então acredito que ele possa fechar esse gap. Diário segue compra, 120 minutos, 60 minutos não, ele segue numa compensação absurda. Aqui, acho que ele fez um pullback. Olha, ele fez um pullback ali. Vamos ver se a gente consegue fazer um alvo aqui, ó. Onde que ele perdeu efetivamente? Aqui, foi até lá embaixo, fez esse pullback, testou. Esse cara pode fazer duas pernas de pullback. Então sim, ele pode chegar nessas regiões aqui, ó. Estejam preparados para um mergulho maior, viu? Vamos para os 25 mil tickets mini índice. É aqui que a gente vai procurar as entradas. E eu procurei, ó. Aqui tá as duas pernas de hoje, ó. Esse movimento bem impactante para baixo. Eu tinha colocado ele aqui. Ele foi muito mais alto. E aquela história não é sobre estar certo. Eu tava imaginando que ele ia fazer a violinada aqui, né? Então ele subiu para esse ponto aqui. Eu imaginei que ele ia vir aqui. Chamou, capotou. Fez esse movimento que eu estava esperando. Não é no nosso tempo. Ele fez um fake aqui, ó. Fake breakout e toma, foi pro alto. E na sequência capotou. Mesmo assim, essa venda aqui tava perigosa, tá? Isso aqui, meus amigos, refletiu, ó. Isso aqui refletiu nada mais nada menos que 6,7% de lucro líquido
do meu dia. Eu quero chamar atenção pro tempo em que eu fiquei exposto. Ó. Hoje mesmo, se eu não me engano, de todo março, foi o tempo que eu mais fiquei com o meu capital exposto ali, ó, 15 minutinhos. Mas a média é muito rápida, é 4 minutos, é 2 minutos, é 1 minuto. Isso aí, cara, é porque a gente opera observando a entrada do volume financeiro. Quando o volume financeiro entra na jogada, a gente entra junto. Por isso que a gente teve oportunidades de sair aqui, entendeu? Ele fez um pullback maior, voltou, eu consegui sair. Tentei ir na queda, ele não foi, eu consegui puxar pro break-even. Então, são pontos em que a gente consegue proteger a operação. Aqui foi cagado. Aqui eu fui tentar fechar, porque ele andou 150 pontos, aqui eu fui tentar, ou 100 pontos. Eu fui tentar fechar metade dos meus contratos ali na mão, e ele caiu muito rápido, e aí me tirou ali. Aí eu segurei, eu falei, não vou mais mexer, eu vou esperar ele fazer um movimento bom. Ele fez um movimento bom, eu realizei aqui. Isso aqui, cara, era 10 horas da manhã, eu tava com 10 e 15 da manhã, eu tava com 6,7% de lucro. E aí o que eu vou fazer depois? Nada, cara. Como eu tenho que seguir a minha Constituição. É importante que a gente siga a Constituição de trading, cara. A gente vai redigir ela, e não é só redigir. Primeiro que a gente tem que redigir de uma maneira muito profissional, só que a gente precisa seguir a Constituição de trade. Efetivamente, não adianta só redigir e nunca olhar pra ela. Não, tu tem que ter tudo na tua mente. Como é que tu vai entrar? Onde que tu vai colocar teu stop? Onde que tu vai colocar o teu take? Como é que tu vai agir se o mercado não andar pro lado que tu tá andando? Como é que tu vai observar a virada de mão? Vai fazer a virada de mão na hora? Vai esperar o setup? Né? Tudo isso tem que estar na Constituição de trade. Então aqui, se a gente observar as entradas, isso aqui ainda falei pra uma amiga minha, ó. Mandei pra ela o videozinho contando. Tava aqui, ó. Falei pra ela, cara, isso aqui vai entregar, hein? Por quê? A volta foi muito rápida. Extremamente rápida. E aí aqui, ó, ele quebra a estrutura nesse ponto aqui, onde eu entrei, né? Segue empurrando esse mercado pra cima. Quebra essa estrutura de novo aqui. Onde é que tá o último pivô validado? Aqui. Aí ele volta e quebra a estrutura aqui, dizendo assim, sou vendedor. Isso aqui foi uma violinada, isso aqui foi a atração da compra para gerar liquidez e vender. Óbvio que ele não faz de uma vez só, porque o volume financeiro não estava muito legal. Aí tu faz a tua entrada aqui, ó. Ele diz que vai te entregar, volta, olha um monte de fio para cima e para baixo, vai lá em cima, teu stop tem que estar pelo menos aqui, 500 pontos. E aí ele rebenta a corda e vem muito rápido com o volume financeiro entrando no jogo, cruzando a VWAP, né? Essa linha amarela é a VWAP, essa aqui é a média de 21 exponencial. E ele cruza ela muito rápido, tenta dar uma segurada nela e mergulha de uma maneira absurda, entrega 1.800 pontos direcionais. Eu fiz essa operação? Não. Por quê? Eu já tinha atingido o meu percentual da Constituição de trade. Meu percentual fala assim, ó, de 2 a 10%, cai fora. Conseguiu fazer um movimento rápido, o mercado não tá entregando, tu não tá entendendo o que ele tá fazendo, cai fora. Bota teu dinheiro no bolso e fica estudando. Eu fiquei estudando e eu vi esse movimento aqui. Só que eu já tinha completado ali o meu objetivo do dia. Depois eu vim estudar aqui, eu vi que ele foi atingindo, fechou as duas pernas da quinta-feira, fechou as duas pernas de hoje, completou o movimento, completa o movimento, faz mais um movimento pra baixo e morre, né, cara? Volta no ponto onde ele quase completou o movimento. Quais são os últimos movimentos desse cara aqui nos ticks? A quebra da estrutura nesse ponto aqui. Onde é que tá o último pivô validado depois dessa quebra da estrutura? Exatamente aqui, ó. O que ele faz na sequência? Violina, vai lá em cima, muda a característica do preço. Se ele quebrar essa estrutura, nesse ponto aqui, ele vai fazer duas coisas interessantíssimas. Primeiro, ele acabou de mudar a característica do preço dos 60 minutos. Ele quebrando essa estrutura aqui, a gente tem uma confluência para ele fazer um grande movimento de alta, pelo menos nessas regiões aqui de prior, o order block, vamos marcar a região mesmo. Então se a gente entrar na compra, quando chegar aqui, a gente vai estar com essa operação já protegida, porque 60 minutos e 120 está dizendo que é venda. O diário está dizendo que é compra. E aí, se ele quiser explodir a história, a gente tem que ver o teste da VWAP. Como é que ele vai agir na VWAP? Qual que vai ser a reação dele quando ele chegar na VWAP? Vem pra cima, digamos que a VWAP tá ali, ele faz um pullback, toca ali reto, meu amigo de Deus, meu irmão, camarada, não tem porquê tu não seguir nessa operação e abrir outros contratos de acordo com os padrões que tu tá acostumado a operar. Então é isso que a gente tem que observar amanhã. Vamos para os 60 minutos. Em dólar. Em dólar, por sua vez, ó, lembra que a gente tava conversando sobre esse movimento aqui, ó, quando ele estopasse essa galera comprada, ele tinha que dar uma pedrada pra baixo com muita força. O que ele fez? Ele não fez o movimento que a gente tava esperando. Ele perdeu a groselha, voltou pro alto, tentou perder a groselha e segue segurando, tá vendo? Então, o que acontece? Aqui tem um monte de comprador, aqui tem defesa pesada de comprados que não quer liberar esse movimento. Então precisamos falar sobre o Kevin. Temos a quebra da estrutura nesse ponto aqui. Se ele der prosseguimento à venda, ele vai quebrar essa estrutura e vai seguir o movimento para baixo. O último pivô validado para esse cara conseguir ser comprador de novo tá no espaço sideral, lá em cima. Então, enquanto ele estiver trabalhando nessa regiãozinha aqui, ó, ele ainda é vendedor. Cada movimento que ele fizer para venda, a gente tem que apostar. Cada movimento que ele fizer para compra, a gente descarta. Porque os conceitos de choque BOS têm que estar muito bem definidos, porque ele precisa mudar a característica do preço, ou seja, o choque, para depois quebrar a estrutura. Então aqui a gente só pode entender que efetivamente ele vai virar um comprador assíduo quando ele quebrar a estrutura. Não adianta só mudar a característica do preço. Ele pode só vir aqui atrair, ó, e perder o fundo. O diário nem se fala, né, cara? Segue capotando, segue fazendo movimento lá. Só que agora ele tá no pé do canal de baixa de 2025, tá vendo? Pé do canal de baixa de 2025. Será que vale a pena ser vendedor nessa profundidade aqui? Ou vale mais a pena esperar um pullback de respeito aqui? Fazer ele tentar escapar desse canal para depois vender. E aí procurar por vendas nessas regiões. Ao invés de vender aqui o fundo. Muito melhor, né?
O dólar tá difícil. Vamos para os 5.000 tickets. Mini dólar. Rende, né? Não existe nada que não seja um rende aqui nessa região. O bom é que agora a gente tem um parâmetro para até onde ele tá indo, né? Ele foi até aqui, agora ele tem que voltar para dentro desse range para ele fazer um cruzamento. E aí a gente consegue buscar por essas regiões aqui para vender um pouco mais alto, que é gap, ó. Esse gap é de 5 de maio. Então a gente tem que procurar pela venda lá em cima. E aí aqui tem um ponto bem interessante, ó. Se ele subir até ali e cruzar o range, ele vai mudar a característica do preço nesse ponto aqui, ó, para dizer que ele é comprador. E isso é interessantíssimo, porque daí ele passando a ser comprador aqui, cara, a gente fica esperando por um sinal da venda. E ele vai vir, eu te garanto que vai vir. Pode ser que ele segure um pouco, mas quando ele vier, ele vem num crown reversal absurdo. Aqui ainda tá baixo, né? Bom mesmo seria que ele fizesse um movimento muito alto. Ele abrisse num gap de alta e seguisse subindo ensandecidamente aqui, ó. Muito rápido, na primeira hora da manhã. Fecha o gap. Perde a groselha. E aí ele faz aquele movimento monstruoso que o índice gosta de fazer. Aí tu vende aqui em cima. Aí se tu quiser, tu pode vir ao contrário, no sentido de mercado, né? Mas abrindo num gap assim como exemplo, aí não fica legal, né? Aqui seria legal ele dizer, não abrir em gap, ou pode abrir até aqui, num gapzinho de alta aqui, mas aí já dizer que vai vir pra venda, e aí virar o jogo, ó. Aí tu consegue fazer uma entrada aqui contra o sentido de mercado de uma maneira bem rápida, tem que entrar volume financeiro, ele tentar adentrar o rangezinho, lembra onde tava? O rangezinho tava aqui, ó. E aí ele faz essa tentativa de cruzar o range, vai com ele. Quando ele adentra o range, tu já tem que estar com break-even aqui, né? Com certeza. Aí ele vem vindo, aí ele vem com muita força e tu vem acompanhando ele. Aí aqui tu já tá com o teu objetivo feito. Aí ele pode não fechar o gap, só chegar nessa altura aqui, perder a groselha, fazer o mesmo movimento de novo com um reteste de fundo, a clássica violinada, chama comprador e vende, e aí ele retesta esse fundo. Ou ele vem mais baixo ainda, lá nos 4,89, 4,87. Pegaram a visão? Esse é o movimento. O mercado é cíclico, ele se repete o tempo inteiro. Então a gente tem que estar de olho nesses movimentos para tentar abarcar o máximo de pontos possíveis. Sempre observando o volume financeiro. O volume financeiro é condição sine qua non para a gente conseguir fugir do risco dessa operação bem rápido. Então a gente entra, o preço se desloca para algum lugar, a gente vai fazer esse movimento e a gente vai colocar no break-even e deixar esse mercado andar. O ruim é quando existe o volume financeiro, entra o volume financeiro na história, mas o preço não desloca. Por exemplo, vou voltar aqui só para mostrar esse ponto aqui. Esse ponto é interessante, ó. Aqui. Ele tá fazendo esse movimento aqui. Entra volume financeiro. Como é que tu vê o volume financeiro? Bom, aqui tem um reloginho nos ticks que fica aparecendo os trades. Então, a cada 5.000 trades, o candle vai ser fechado. Esse cara começa a rolar assim em segundos. Assim, 5.000 trades fecham em 2, 3 segundos. Opa, volume financeiro, beleza. É o que a gente quer. Vai deslocar o preço pra onde a gente quer? Aí é que tá. Aí tem o volume financeiro, só que o preço não desloca. Tá vendo aquele reloginho lá embaixo bombar? E o preço vem pra baixo. Daqui a pouco ele vem pra cima. Daqui a pouco ele vem pra baixo. Isso não é bom. Isso não é bom. E se tiver volume financeiro e tu fez a entrada no ponto certo ali onde tu tava estudando, esse preço tem que se deslocar. Então tu entrou comprado ali, ele tem que se deslocar. Se esse preço não se deslocar e tu fez a tua entrada, por exemplo, nessa regiãozinha aqui, e ele fica um baita tempo nesse negócio aqui, ele faz uma tentativa, faz 2 tentativas. Na terceira tentativa, se ele não for, tu já puxa pro break-even, meu amigo. Porque ele vai fazer uma, ele vai fazer 2, ele vai fazer 3. E na quarta, ele não vai te dar respiro, meu amigo. Ele vai lá e vai fazer assim, ó. Ele te violina, ele te dá um stop monstruoso. Então fez uma, fez 2, fez 3. Geralmente com a VWAP passando aqui assim, ó. Cara, pode ter certeza que ele precisa deslocar esse preço com volume financeiro. Senão ele vai fazer um movimento exatamente o contrário. E vai te violinar. Me despeço cordialmente. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. Cogite a possibilidade de me seguir. Vem comigo nessa incrível aventura. A renda variável é muito perigosa, mas ela pode te entregar um mundo. Eu tô com 41% em uma semana de... Entrando na segunda semana de trades de maio. 41%. Qual lugar no mundo que vai te entregar 41% de lucro? Me explica. Faço projeções de segunda a quinta. Libero elas à noite, pós 9 horas, pra gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia. Sim. Faço lives recorrentes também de segunda a sexta, pós meio-dia, pra mostrar tudo que eu tentei fazer, o que eu evitei, de acordo com a minha constituição de trading. Vem comigo nessa incrível aventura fantástica. Muito obrigado, uma boa noite. Nos vemos amanhã, pós meio-dia.